Amigos da Morada Cultural, estamos na frente do Teatro Nacional. Hoje aqui a galera artístico-cultural brasiliense se manifesta defendendo o Fundo de Apoio à Cultura. Trouxeram os banners de seus projetos e levantam sua voz contra o calote do FAC. Vamos escutar o que eles têm a dizer. Eu vim abraçar o teatro. Por quê? Porque o teatro ele está muito carente de afeto, muito carente de amor, muito solitário, sem cuidados. E por isso eu achei que a gente podia se reunir, abraçar o teatro e dar a ele o carinho que ele merece. E me fala sobre o FAC, o que tu pensa de toda essa situação que estamos vivendo? Eu penso que o governo não tem uma noção exata do que está fazendo, não tem uma noção exata. A gente está vivendo um momento em que parece que existe um conhecimento raso de como as coisas realmente são. E o governo parece não entender que o fim, a missão, o fundamento do FAC é a questão do fomento aos artistas, que não há como usar para outra finalidade, porque é para isso que ele foi criado. Então, sendo assim, no mínimo haveria que ter uma conversa conosco para que nós permitíssemos que isso fosse feito ou não. Essa falta de diálogo, essa coisa unilateral, onde não há uma conversação entre nós e o poder público, é que de alguma forma cria esse buraco, esse istmo, entendeu? E aí, se não há diálogo, as pessoas vão fazendo aquilo que vão dar na cabeça delas, sem um conhecimento claro e evidente e profundo de para que as coisas servem, para que as coisas são. A gente está agora aqui nesse ato bonito de abraço ao Teatro Nacional em prol do edital do FAC 2018, de áreas culturais. Essa é uma das ações propostas pelo movimento cultural. O edital foi cancelado pelo secretário de Cultura, foi oficialmente cancelado e a gente está buscando formas de reverter isso, porque isso é não só uma afronta ao movimento cultural, mas à população de Brasília, né, que vai ficar aí um ano e meio, sei lá quanto tempo, sem os projetos culturais acessíveis que são promovidos pelo Fundo de Apoio à Cultura. Então hoje a gente está fazendo essa manifestação aqui no Teatro Nacional e existem outras frentes também. Por exemplo? Por exemplo, existe uma comissão que está agora, nesse momento, no TCDF para protocolar Tribunal de Contas do Distrito Federal. Isso, exatamente. Para protocolar uma solicitação para tentar reverter esse cancelamento. Ontem, essa mesma comissão foi até a OAB também protocolando uma solicitação para tentar reverter. E a gente está buscando algumas possibilidades judiciais, porque isso é ilegal. A LOC, ela protege o Fundo de Apoio à Cultura, os editais estão sendo cancelados para que os recursos sejam utilizados na reforma do Teatro Nacional, que é um desejo nosso, mas não com esse fundo, que serve para patrocinar projetos. Correto. Então não faz o menor sentido tirar o recurso do pagamento de projetos para fazer a reforma do Teatro Nacional. O governo tinha que encontrar outras soluções, a Secretaria de Cultura tinha que encontrar outras soluções para promover essa reforma. A gente está defendendo aqui, como produtor cultural, também a atividade de todo o setor produtivo da cultura, né? Porque a arte ela depende dos marceneiros para fabricarem os palcos, os prestadores de serviços que colocam a iluminação, os técnicos de som. Então, não é só todas as 18 linguagens culturais que tem, teatro, artesanato, audiovisual. É a cadeia produtiva também, né? Isso, a moda. Então, isso atinge diretamente mais de 10 mil pessoas e indiretamente 30 mil pessoas. Isso afeta a economia da cidade, né? E a gente precisa, são famílias, foi um concurso público que o setor cultural passou, os produtores, os proponentes.
Eles desenvolveram, passaram no edital e agora estão querendo cancelar, como se estivesse cancelando um concurso público, né? Então isso não pode acontecer. E a gente quer uma cultura com identidade da cidade. A gente não pode ter pessoas aqui na cultura vindas de São Paulo para colocar diretrizes aqui para nós. A gente precisa construir uma identidade com o Distrito Federal. É isso. Meu nome é Mangala Bloch, eu tenho um ateliê de arte e educação ambiental e tenho realizado alguns projetos no Varjão, que é uma população com crianças, é uma população carente, então o FAC dá essa possibilidade de oferecer esse trabalho gratuitamente e ao mesmo tempo ser remunerada por isso. E eu estou com um projeto nesse edital que está provisoriamente cancelado, aguardando que essa situação se resolva para a gente poder trabalhar. Essa questão do FAC te preocupa? Preocupa muito, porque não tem como executar esses projetos gratuitamente para uma comunidade que se beneficia muito sem ter um apoio. Não tem como. Aqui no GDF está complicada. E que tu pensa da questão a nível nacional, federal, governo Bolsonaro? Qual é a tua avaliação? Pior que zero. Olá, meu nome é Davi Melo, eu trabalho aqui na cidade, muito ligado ao movimento da cultura popular. Eu sou cordelista, sou fotógrafo, sou cufeiro, comunicador e eu estou aqui hoje nesse ato no Teatro Nacional, aqui em defesa do FAC, para falar que, né, além de ser uma ilegalidade, é um absurdo assim, a gente pensar que tantos projetos que se espalham pelas feiras, pelas praças, pelas escolas, todo esse recurso vai ser concentrado num único espaço aqui, no plano piloto, né? Historicamente atende um nicho muito específico de pessoas, né? E os projetos culturais aprovados pelo FAC têm essa ideia, na verdade, de disseminar a cultura pela cidade, trazer alegria para as pessoas, trazer novas possibilidades, né, de pensamento. Esse é o papel da arte. É por isso que eu estou aqui e em todos os atos que eu puder estou aí para defender a nossa cultura. Sou a Carol Barreiro, produtora e dançarina aqui de Brasília. Estou aqui por uma causa que não deveríamos estar aqui, porque é uma causa já ganha, um direito que a gente já conseguiu através de muitas lutas, né? Então a gente só quer manter um direito que a gente já tem, que é um direito também da população de ter acesso à cultura, né? E da gente também continuar fomentando a cadeia criativa aí de produtores culturais e de arte da cidade. A gente, né, eu sou formada em artes cênicas pela UNB, então assim, o mercado de trabalho que a gente tem é esse, né, para quem tem um diploma de artes cênicas, né, tanto como bailarina, como assistente de produção, então a gente sempre investe em vários locais das áreas, né, da cultura, que não tem como a gente se sustentar só com uma, mas a gente consegue ainda se sustentar, né, dentro desse mercado, devido ao FAC, né, e sem FAC a gente não vai ter nem emprego, nem formação para as pessoas que têm um diploma nessa área, né. Me apresentar aqui, sou Nonato, sou conselheiro regional de cultura do Cruzeiro e também milito na área das artes cênicas aqui no Distrito Federal. Eu estou aqui porque, junto com nossos companheiros aqui, para evitar, ou tentar resistir essa decisão do governador e dos seus secretários em usurpar um recurso que é legal, recurso que ao longo de muitos anos construímos, um recurso para que os artistas do Distrito Federal produzam cultura, tá, para a sua população. E nessa decisão de estar desviando esse recurso que está na lei, que é legal, para outras finalidades e deixando os artistas sem recursos, sem os seus meios de produção, a gente está aqui para se juntar, darmos as mãos e tentar falar ao governador e principalmente à sociedade de Brasília, porque que nós não, a comunidade como um todo não pode viver sem cultura, tá? Sem a arte. Então a gente precisa dessa ferramenta para comunicar com os brasilienses, com os brasileiros, e acho que por meio dessa manifestação pacífica, usando essa ferramenta, para tentar sensibilizar o governador e o secretário de Cultura
para que refaçam, retome os editais e devolva o recurso para o Fundo de Apoio à Cultura, que é o único recurso que os artistas têm para poder sobreviver e para produzir a sua arte e sua linguagem cultural. Sou Janaína Mello, sou produtora cultural, trabalho com teatro, música, dança, sou atriz. Estou aqui em defesa do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura do DF. Estamos lutando pelos nossos direitos quanto trabalhadores da arte, contra esse descaso e esse desprezo que o governo do GDF está fazendo na suspensão do Fundo de Apoio à Cultura de 2018, deixando mais de 30 mil desempregados, operários da cultura, e sucateando o que a gente tem de mais valoroso, que é a cultura do DF, que é a produção cultural, são os artistas, as pessoas. Olá, eu sou o Guilherme Carvalho, palhaço pepino e também produtor de festivais de audiovisual, de circo e do Grupo Pirilampo, Teatro de Bonecos e Atores. A gente sabe que todo o impacto já recomendado, até ressaltado pela FEComércio, a respeito do impacto que dá na sociedade, no comércio, do FAC, de toda a produção artística, cultural da cidade, ela tem um impacto social e econômico intrínseco assim na sociedade, que não tem como governador nenhum desvincular, secretário nenhum desvincular, isso é fato. E quanto mais demora a engolir isso e aceitar esse impacto e ver que você vai ter retaliação na Câmara, da sociedade, não tem nada a ver com partido, tem a ver com coerência, nada tem nada a ver com oposição. O governador está enganado ao pensar que está fazendo, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o nosso ofício, simples assim. E o ofício é a identidade da cidade e a origem da cidade, não é mais que identidade, é a origem. Ela é um patrimônio cultural da humanidade, ela tem espaços que são ocupados por pessoas, de nada vale a arquitetura do Niemeyer, de nada vale as praças, de nada vale os auditórios de escola, estiverem vazios. Então, para que fazer manutenção desses espaços sem ter o que colocar dentro deles? Claro. E se colocar o espaço do Teatro Nacional funcionando, conforme o governador prometeu, com emendas para o ano que vem, causa bem menos impacto na economia do DF, nos projetos culturais agora, por que não fazer essa mudança? Por que não entender e falar até, olhar bem com racionalidade que esse movimento todo causou até o impacto positivo de ter emendas nacionais referentes à reforma do Teatro Nacional. Coisa que isso não existia. Tem que agradecer os artistas terem ido atrás da bancada e conseguido verba para reformar. Eu vim ajudar a galera a abraçar o Teatro Nacional. Estamos num momento muito crítico da cultura no DF e nós precisamos contribuir com o que a gente sabe fazer. O teatro está largado, a gente quer que seja reformado, mas a gente não quer que seja reformado com o dinheiro do FAC. Com o suor dos artistas, sim, né? O dinheiro do FAC é o dinheiro dos artistas e eu acho que o teatro tem que ser reformado sim, mas com outra verba. Claro, eu tenho certeza que essa verba deve existir. Deve existir. Obrigado, Naná. Nada. E falar com um amigo aqui que está trabalhando duro. E aí, fotógrafo, registrando hoje aqui, o que você acha dessa situação que estamos vivendo com o FAC? Bom, é retrocesso, né? É tomar um direito natural, né, da periferia, de produzir arte para a periferia. Porque o FAC, nas cidades periféricas de Brasília, ele veio para fazer nascer, né, no meio do povo periférico um amor próprio, né? Fazer despertar no povo periférico um amor próprio. Nós fazemos cultura para nós. A nossa arte é meio que original. Ainda que nada seja original, é meio que original, que ela brota no nosso meio. Então é nosso povo periférico fazendo arte para o povo periférico, saindo do conforto do sofá, dos programas globais e recordais e bandais, para fazer arte da sua maneira, arte visceral, claro, que brota no nosso meio. Claro, então, claro. A situação de mexer no FAC é tirar o nosso protagonismo. Hoje estamos aqui para mostrar para o governador, para o secretário de Cultura, que a gente defende a reforma do Teatro Nacional, mas não com os recursos do FAC, porque os recursos do FAC são para projetos culturais
que vão atuar em hospitais, que vão atuar em escolas, que vão atuar de forma formativa, que vão atuar também no lazer, na exposição, em shows, né, em artesanatos, oficinas. Então a gente defende que os recursos do FAC sejam para esse tipo de projeto, e não para a reforma. Para a reforma, para cumprir um compromisso de campanha, o governador tem que buscar outras fontes. Outros recursos. Eu vim me juntar ao grupo porque eu trabalho com produção, meu nome é Neide Nobre e eu estou muito preocupada porque o FAC é recurso para movimentar, né, a cidade, movimentar na verdade eu estava nos projetos que foram aprovados no edital, então era recurso humano desses projetos e isso já movimentou negativamente minhas finanças, né? Eu não tenho condição de saber o que vai acontecer, então eu estou aqui para somar, para a gente mostrar que unidos nós somos fortes, que unidos a gente não vai desistir de lutar pelo nosso direito. Sou o Hélio Abreu, palhaço, capoeirista, ator, e agora estou como presidente do Conselho de Cultura do Distrito Federal. Estou aqui fortalecendo essa luta dos artistas, dos meus irmãos, camaradas. Desde 1991 a gente vem lutando por esse fundo de apoio à cultura e agora está meio que ameaçado, né? O governador que chegou está dizendo que pode mexer no fundo a hora que quiser e a gente está dizendo para ele que é importante que tenha um diálogo com a comunidade cultural, porque mexe diretamente no arroz e o feijão da gente lá na ponta. Então é preciso que haja um pouquinho mais de respeito e diálogo com a nossa comunidade cultural. A gente não está brincando de fazer arte, não tem nenhuma criança aqui, é todo mundo pai de família, com filhos para criar, com aluguel para pagar, telefone, água e etc. Impostos, inclusive, que contribuem para o desenvolvimento do Distrito Federal, ao qual o governador também se beneficia usando esse recurso para fortalecer a campanha dele no DF. Então é importante criar essa cadeia, esse diálogo, é importante ouvir a comunidade cultural, que tem muita coisa para ser dita ainda. E a gente espera que haja um novo espaço de diálogo nesse momento. Uma solução final seria a blindagem do FAC. Está difícil de chegar lá, falta comprometimento político dos distritais? Os distritais na verdade têm sido uns grandes parceiros, assim, a maioria dos distritais parceiros da cultura, né? Eles acreditam sim que é importante blindar o FAC, mas blindar no sentido jurídico da coisa, transformar o FAC com um fundo próprio, com uma conta própria, que nem, né? O governador chega aventuradamente e mete a mão para usar para outro tipo de atividade. Então é um dinheiro conquistado, é uma verba conquistada e a gente não abre mão disso, né? É importante perceber o trabalho do Conselho de Cultura, que esse tema FAC 2018 é só mais um tema do CCDF. Nós temos milhares de temas para debater, lista tríplice, discutir com os CRCs lá na ponta, tentar dialogar com os administradores para que eles aceitem a lista tríplice de gerente de cultura. Então são vários temas. Claro. Esse do FAC é o que mais nos provoca nesse momento. Está sugando toda a energia, né? Mexe diretamente com o bolso do trabalhador da cultura. Então isso é grave. Enquanto presidente, a minha estrutura, na verdade, eu sou convidado para estabelecer um diálogo entre sociedade civil e governo, até onde cabe um diálogo, na verdade. Tem governos que gostam de dialogar e tem governos que não gostam de dialogar. Não parece. A gente está com dificuldade de entrar agora novamente para um diálogo mais sincero, mais justo, mais horizontal. Então a gente precisa mudar as estratégias e estamos junto com o Conselho CCDF. A gente está na rua junto com o movimento para dizer não, a gente não aceita isso. E o movimento tem ido às reuniões do Conselho. Isso fortalece demais a nossa ação lá dentro. A gente não trabalha sem vocês, sem essa força da comunidade cultural. E eu acho que agora a gente começou a entender o movimento e começou a criar um tsunami na cidade. Eu acho interessante o governador parar um pouquinho e escutar a comunidade cultural. A relação do secretário de Cultura da cidade com o movimento cultural não está sendo muito boa, talvez porque o cara não seja a cidade. É possível que isso tenha alguma influência? Pois é, foi curioso, é uma pergunta curiosa, porque quando antes dele assumir, ele, de fato, ele entrou em diálogo com o Fórum de Teatro, o Fórum de Circo, foi no Fórum A Frente Unificada. Antes de assumir? Antes de assumir. Olha então só. Ele percorreu esses espaços aí. E de repente ele assumiu e, como diz a comunidade cultural, ele se encastelou.
E aí toda vez que a comunidade chamou ele para um diálogo, ele não compareceu. Não aparece mais. Então isso é estranho, isso não é legal, não é comum pra gente, pra nós da cultura, não é elegante para nós da cultura, que sempre tivemos um espaço para o diálogo, um espaço para sugerir inclusive melhorias ou até acatar alguns editais, alguma coisa parecida, mas a gente não está vendo mais esse tipo de entrada, de abertura, né? E é por isso que a gente está na rua, por isso que a comunidade está na rua e eu aplaudo e tenho um profundo respeito por todo o movimento que está acontecendo, é isso. Quem que vai pagar se o teatro for retomar? Não é o parque que vai pagar, caminho da roda. Vai retomar, não é o parque que vai pagar. Se o teatro vai reformar, não é o parque que vai pagar. Se o teatro vai reformar, não é o parque que vai pagar. Se o teatro vai reformar, não é o parque que vai pagar. Se o teatro vai reformar, não é o parque que vai pagar. Vai reformar, não é o parque que vai para publicar? Você quer ser um escritor? O Sindicato dos Escritores do Distrito Federal pode te orientar e ajudar a realizar esse sonho. Venha, fale conosco.